Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o seu coração nesta noite. Mateus 27, a partir do versículo 21. Mateus 27, 21. Diz assim a palavra de Deus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta do governador romano Pôncio Pilatos continua ecoando durante os milênios, 2 milênios. Ela continua ecoando e chega até nossos dias. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? E quando você olha para a história da humanidade, você vê o que as pessoas fizeram de Jesus. Os judeus aqui, no texto que nós lemos, ali diante de Pilatos, fizeram de Jesus um crucificado. Alguém que foi pregado no madeiro, foi humilhado, foi morto. Fizeram de Jesus um crucificado. E a morte na cruz era considerada na época uma maldição. Quem era pendurado no madeiro estava sob a maldição de Deus. Mas a gente entende que tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra de Deus, que está em Isaías 53, verso 4 e 5, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao longo da história, Jesus tem sido feito um revolucionário político. Jesus tem sido feito um defensor de causas sociais. Jesus tem sido feito um mestre, com ensinos maravilhosos. Jesus tem sido feito um curador, um provedor de saúde e de bênçãos materiais para as pessoas. Ao longo da história, Jesus tem sido até mesmo feito o espírito mais evoluído que já pisou na terra. São diversas respostas que a humanidade tem dado a esta pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Ultimamente, Jesus tem sido feito um exemplo de amor, que tudo aceita, mesmo aqueles comportamentos condenados pela Escritura Sagrada. E as pessoas dizem que não querem religião, não querem igreja,
não querem compromisso com nada, mas querem apenas Jesus e seu amor. Muito bonito, mas sem sentido e vazio de sentido. Porque o único lugar que você tem para saber quem é Jesus é a revelação bíblica. E se você abre essa revelação bíblica, você vai encontrar um Jesus muito diferente daquele que tem sido feito pelo mundo durante toda a história. Porque se essa palavra for respeitada como palavra de Deus, o retrato de Jesus será muito diferente daqueles que a gente vê por aí, que as pessoas pregam e falam, de um Jesus que não tem caráter, de um Jesus que aceita qualquer coisa, de um Jesus que é amor. Não um amor bíblico, mas um amor definido por homens pecadores. E a questão chega a nós: o que você tem feito de Jesus chamado o Cristo? 2000 anos se passaram. O que você tem feito? Mas eu convido você agora a irmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Verso 17 em diante. Atos, capítulo 5, verso 17 em diante. Lemos assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Pedro e João já haviam sido levados diante das autoridades religiosas do seu tempo
devido à repercussão da cura daquele aleijado à porta formosa do templo. Quando ele recebe aquela cura, aquilo se espalha pelaquela cidade, e então eles são chamados e levados diante das autoridades, e eles perguntam: com que autoridade vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Em Atos 4, versículo 18 a 20, uma folha atrás aí de onde você acabou de ler, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Receberam essa ordem, mas eles não podiam deixar de falar, de testemunhar daquilo que haviam experimentado em suas vidas. Então, agora, nesse capítulo 5, no versículo 28, que nós lemos, as autoridades vêm e relembram os discípulos a ordem que eles deram a eles. Eles dizem: olha, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Eles haviam dado uma ordem expressa, e os discípulos corriam todo tipo de perigo se desobedecessem. Mas qual foi o resultado dessa ordem? Vocês encheram Jerusalém da sua doutrina. Glória a Deus. Apesar daquela ordem expressa, sendo sujeitos a todo tipo de punição, eles encheram Jerusalém da palavra de Deus, da vida. Não temeram desobedecer às autoridades para obedecer a Deus. E o resultado, irmãos, está aí. Vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, não com a ideologia, não com ensino de homens, mas com a sua doutrina. E mais uma vez, Pedro e João dizem: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós vemos nessa atitude dos apóstolos, irmãos, o cumprimento de Atos 1:8, quando Jesus disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. E esse se tornou então o padrão para a igreja. Diante de todos os poderes deste mundo, a igreja do Senhor é chamada a obedecer a Ele, e não às autoridades deste mundo, por mais poderosas que sejam. E aqui está a prova daquilo que nós pregamos no domingo passado, quando nós falamos das armas que o Senhor tem dado à sua igreja, que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas, para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Vejam bem, irmãos, os discípulos, mesmo diante daquela injustiça que Jesus sofreu, porque o próprio Pilato disse: olha, não vejo nele culpa alguma, foi uma condenação justa, tanto dos romanos, quanto das autoridades judaicas. Mas os discípulos não começaram um movimento para derrubar o governo romano, o governador romano, não começaram um movimento para tirar aquelas autoridades do Sinédrio, aqueles que haviam matado seu Senhor e Cristo. Eles não usaram as mesmas armas
que o mundo usou contra Jesus para condená-lo, a intimidação, as proibições, os açoites e até a morte, são as armas que os homens usam para combater outros homens. Mas eles usaram as armas que Deus lhes havia dado, pregando sobre Jesus como Cristo esperado pelos judeus, usando as Escrituras e sendo revestidos com o poder do Espírito Santo. E eles venceram. E eles venceram aquelas autoridades. Nos versículos 30 e 31, nós lemos, os apóstolos, de forma unânime, responderam à pergunta de Pilatos: o que farei de Jesus, chamado o Cristo? E eles dizem então: o Deus dos nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Eles disseram: vocês estão querendo julgar sobre nós a culpa da morte desse homem? E os discípulos disseram: vocês o mataram. Mas Deus, o Deus que vocês dizem servir, o Deus dos nossos pais, ressuscitou a Jesus. Deus, os homens têm feito de Jesus tudo isso que nós temos visto. Mas Deus fez de Jesus o vencedor da morte. Ressuscitou. A morte não foi capaz de derrotar a Jesus Cristo. Nem a morte foi capaz de segurar Jesus e os seus discípulos. Mas Deus o ressuscitou. Deus o fez vencedor da morte. Deus o levantou com todo o poder. E essa é a promessa que nós temos quando nós participamos da ceia. Assim como Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, Ele diz que um dia aqueles que participam do seu corpo também serão ressuscitados. Que certeza, irmãos! A ressurreição de um homem só aconteceu uma vez na história, mas foi suficiente para nos encher de esperança, porque o Espírito Santo traz essa segurança ao nosso coração. Então, os discípulos estão respondendo: olha, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Deus o fez vencedor da morte. E no verso 31, eles continuam dizendo: Deus, porém, com a sua destra, com o seu poder, o exaltou a príncipe e salvador. Aleluia. Eles tentaram destruir Jesus em nome de Deus, mas os discípulos afirmam: Deus o transformou com o seu poder, o exaltou a príncipe e salvador. Deus o tornou o soberano Senhor de todo o universo. E por isso Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11, vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, essa é a maior transformação que a humanidade pôde assistir. Aquele que foi desprezado, humilhado, foi cuspido, foi batido, finalmente foi morto pelos homens, como um malfeitor, como um blasfemo, agora é exaltado pelo próprio Deus, a Senhor absoluto da história. Que coisa maravilhosa, irmãos. E diante dele, todos devem, hoje, dobrar os seus joelhos e confessá-lo como Senhor e Salvador.
E a Bíblia diz que todos um dia farão isso. Mesmo aqueles que foram condenados ao inferno, um dia vão se ajoelhar e dobrar os seus joelhos diante do Senhor dos céus e da terra, reconhecendo como príncipe, salvador e Senhor. Deus o exaltou. Deus o exaltou. Mas infelizmente hoje, irmãos, nós temos assistido coisas absurdas dentro da própria igreja. Quando pessoas que se dizem cristãs preferem ouvir ideólogos da moda, filósofos, sociólogos e até mesmo as autoridades deste mundo, do que ouvir Jesus e a sua doutrina. Que tragédia! Que tragédia! Estão dobrando os seus joelhos, não diante da verdade bíblica, mas diante das mentiras deste mundo. Mas um dia, todos eles irão se dobrar, mas aí não terão mais oportunidade de salvação. O verso 31, ainda os apóstolos vão dizer com que finalidade Deus transformou Jesus, Deus ressuscitou Jesus, fez dele um vencedor da morte, fez dele príncipe e salvador, diz aí, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Com essa finalidade, essa é a finalidade que Jesus foi exaltado, para conceder perdão, para conceder vida eterna. Deus não ressuscitou Jesus para se tornar um rei terreno. Jesus não reina pelo simples prazer de reinar como nós, seres humanos, queremos exercer autoridade e poder. Por isso nós não cremos naquele milênio que é defendido pelos dispensacionalistas, de que no final desse tempo Jesus vai reinar por 1000 anos. Essa não é uma doutrina bíblica, apesar de ser difundida dentro das nossas igrejas. O reino de Deus está presente hoje. Jesus reina hoje. Jesus não vai reinar por 1000 anos, não. O reino dele é eterno. Por isso ele foi exaltado a príncipe e salvador, um reino que não tem fim. Não durante algum tempo nessa terra. Porque o objetivo da exaltação de Cristo é que ele realmente salve todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele não está em busca da glória dos homens, mas ele veio e hoje trabalha para cumprir o propósito de Deus, entregar a Deus todos os eleitos que o Senhor tem. Ele veio com esse propósito, a fim de conceder o arrependimento e a remissão dos pecados. Por isso Jesus foi exaltado. E quando fala aqui, conceder arrependimento e remissão, ele está falando da libertação. Libertar alguém, nós cantamos aqui, e nós somos libertos, com a graça do Senhor. Significa ser liberto do império das trevas, de Satanás, e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Foi para isso que Jesus veio e entregou a sua vida. Não veio para implantar um reino terreno. Quem acha que Jesus vai reinar nessa terra, ou que vai pôr alguém para reinar aí, não vai. O reino de Deus é muito maior do que isso, meus irmãos. Muito maior.
muito mais amplo. E como Jesus liberta, como Jesus concede o arrependimento, Ele concede através do testemunho daqueles que viram e ouviram a verdade revelada na Bíblia. Deus vai libertar os cativos e está libertando através de mim, através de você, através de nós. Porque nós temos o privilégio, irmãos, nós vimos e nós ouvimos a palavra do Senhor, está aqui diante de nós. Nós não estávamos lá naquele dia, mas pelo testemunho fiel e verdadeiro dos apóstolos, você pode aqui enxergar Jesus sendo crucificado. Pela fé você vê. Então você pode dizer, como esses apóstolos, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Se você é um cristão, você viu Jesus morrer por você na cruz. Você ouve a palavra do Senhor dizendo ao seu coração. Por isso nenhum de nós cristãos temos o direito de dizer que nós não sabíamos disso. Os discípulos podiam fazer isso porque eles viram e ouviram. Mas Deus fez com que eles testemunhassem disso para que nós pudéssemos ver pela fé essas verdades, irmãos. Por isso, nós insistimos, irmãos, para que, como membros da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, você rejeite todas as ideologias do maligno, do nosso tempo, que tem tomado a mente de tanta gente e que conduzem à morte eterna e não garante nenhum sucesso neste mundo. Mas nós somos desafiados a usar toda a capacidade que Deus tem nos dado, todos os meios, para divulgar a verdade bíblica, como fizeram aqueles cristãos primitivos, e transformaram a história da humanidade. Eles são nosso exemplo. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vê se é justo diante de Deus a gente ouvir a vocês do que ouvir a Deus. E nós, irmãos, que estamos vivos hoje, nós somos as testemunhas que Deus colocou neste mundo para mostrar que aquele Jesus crucificado pelos romanos e pelos judeus, autoridades do judaísmo, ele venceu a morte e vive e reina. E Deus o tornou Senhor e Salvador. Deus o tornou príncipe e governador de todas as coisas. Nós somos testemunhas disso. Precisamos proclamar isso. Porque ficarmos nos apegando a coisas terrenas, passageiras, que não vêm de Deus, se Deus já nos deu todas essas armas poderosas. Nós somos testemunhas, irmãos, porque nós somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus e fomos transportados para o seu reino bendito. Acima de tudo, nós somos súditos deste reino eterno, do qual nós aguardamos a consumação em breve, na volta gloriosa do nosso príncipe e Salvador, Jesus, chamado Cristo. Aleluia. E por isso, irmãos, esse texto coloca diante de nós algumas questões. A quem nós vamos obedecer? A quem nós vamos obedecer? Diante desse mundo confuso, diante desse mundo sem direção, desse mundo que não sabe para onde está indo, desse mundo que perdeu o rumo, a quem nós vamos obedecer? Ao Senhor, que venceu a morte e vive e reina, ou vamos obedecer àqueles que nos proíbem de pregar o Evangelho?
Por que nós temos nos intimidado? Por que temos nos acovardado? Por que temos nos recolhido com vergonha? Mas Deus já nos fez vitoriosos em Cristo. Somos vencedores da morte. A morte já não tem domínio sobre nós. Porque o que nos aguarda não é a morte, mas é a vida, a ressurreição em Jesus Cristo. E o que temer? Porque o apóstolo Paulo diz que se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos, diz Romanos 14, 8 a 12. Precisamos ser contados, irmãos, entre estes que adoram o Senhor. Por isso, eu o desafio e conclamo a tomar a mais importante de todas as decisões da sua vida. Fazer Jesus o Senhor e Salvador. Não há nada mais importante, não há decisão mais importante na vida do que você reconhecer que Jesus Cristo venceu a morte e que Ele tem poder para salvar a todo aquele que o busca em arrependimento e fé. E o tempo está se esgotando. Tudo está passando rapidamente. Cada vez mais a volta de Jesus se torna evidente. Por isso a decisão é hoje. E a palavra diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas receba o perdão do Senhor. Mas além de pensar em quem que nós vamos obedecer, nós precisamos pensar: seremos testemunhas de tudo isso que nós temos visto e ouvido? Os apóstolos disseram: nós não podemos deixar de falar, de ouvir aquilo que temos visto. Mas se você realmente, irmãos, se você tem ouvido, se você tem visto a ação de Deus na palavra, quando você lê essa palavra, você está lendo a verdade, você está vendo tudo isso que foi relatado, você viu, você testemunha. E além de ser uma testemunha aqui, você é testemunha daquilo que Deus fez na sua vida, do amor de Deus, do cuidado de Deus com você. João disse que, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas ele diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Um cristão autêntico, ele é impulsionado pelo Espírito Santo, que lhe foi outorgado, a testemunhar que Jesus, chamado Cristo, foi feito pelo Deus soberano, o Senhor de toda a criação. Apocalipse 21, 5 a 8 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está o destino de todo ser humano.
ou vida eterna, ou condenação eterna. Diante daquilo que você ouviu nessa noite, realmente eu desafio você a fazer de Jesus aquilo que Deus já fez dele: Senhor, Salvador, Príncipe. Que Ele seja o Senhor da sua vida, que você viva para a glória dEle, que você o exalte em tudo que você fizer, que a sua vida seja uma vida que glorifica a Deus, para que assim possamos de fato cumprir a missão que temos. Sermos testemunhas de Jesus, porque Ele é vencedor. Nós fazemos parte daqueles que vencem, e não daqueles que são derrotados. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos faça caminhar com o nosso olhar firmado nele. Que Deus nos faça caminhar com poder, e que nós possamos dizer diante deste mundo que nos oprime e que tenta colocar tanta coisa na nossa mente, no nosso coração, nesses dias de grande luta espiritual, você possa de fato testemunhar de Jesus. Fale daquilo que você tem visto e ouvido na palavra e naquilo que Deus tem feito na sua vida. Você chegou até aqui no meio de um pandemônio que está o nosso mundo. Deus tem te preservado para a glória dele, para que você seja o instrumento da sua bênção a este mundo caído. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, porque essa palavra é viva, é poderosa e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela fala diretamente ao nosso coração. Eu te peço, ó Pai, que essa palavra prospere na vida da tua igreja, na vida daqueles que a ouviram nesta noite, aqui ou onde estiver, que ela prospere na vida do teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado na tua soberania, e para a glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.